Boa noite, igreja. A paz. Vamos orar primeiro? Deus, te agradecemos por esse dia, te agradeço porque o Senhor trouxe cada um de nós até aqui, porque se nós estamos aqui é pela tua vontade. Peço para que o Senhor nos ajude a receber tudo que o Senhor quer falar, para que o Senhor me ajude a passar tudo aquilo que é para passar, que não for para falar, que o Senhor conduza este culto, em nome de Jesus, Deus. Amém. Bom, antes de começar, se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês não estiverem entendendo, vocês podem parar e eu falo mais devagar, é só falar. Então, vocês podem começar abrindo a Bíblia em Mateus 19. Mateus 19, o versículo 12. Mateus 19, 12 diz assim: Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então aqui, Jesus, enquanto ele está contando, ele vai nos dar 3 tipos de eunucos. São aqueles que nasceram do ventre da mãe, o qual a Bíblia ela não dá nenhum exemplo aqui como base. A gente não, Jesus não cita ninguém. Eu pesquisei, mas eu não encontrei. E o que são esses eunucos que nasceram do ventre da mãe? São aquelas pessoas que nascem já com um problema, ou elas nascem com algum defeito no órgão de se reproduzir masculino, ou elas nascem sem o libido, que seria a vontade de se relacionar com outras pessoas sexualmente. Depois, ele nos dá outro bem conhecido, que acredito que todos aqui conheçam, que são os eunucos feitos por mãos humanas. Existem 2 tipos. Existem os que são aqueles eunucos que trabalham para o rei, que aí toda pessoa que é chefe de alguma coisa e que trabalha para o rei é eunuco. Mas aqui o que Jesus quer dizer é aquele eunuco que é castrado por mãos humanas, para não ter nenhum tipo de relacionamento com as mulheres do rei. Para confirmar, existem exemplos bíblicos. Gostaria que vocês abrissem lá em Esther 2. Esther, no capítulo 2, no versículo 3. Esther 2, o versículo 3. Esther 2, no versículo 3, diz assim: E ponha comissários em todas as províncias do reino. Todo mundo achou? E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo de Egai, eunuco do rei e guarda das mulheres, e dêem-se-lhe os seus enfeites. Então aqui é só para comprovar que realmente existiam esses tipos de eunuco, e aqui, para a gente realmente saber que ele era castrado, fala que ele era guarda das mulheres do rei. Mas o que eu quero focar são as pessoas que se fazem eunucos pelo reino do céu. Existem 2 tipos, mas o que realmente seriam esses eunucos que se fazem pelo reino dos céus? Então, os 2 tipos, eu vou focar em um, mas eu vou explicar o que é o outro. Existe o sentido literal dessa palavra, aqueles que se castram realmente, que tiram o seu órgão para que o seu foco possa estar em Deus e eles não tenham nenhum tipo de problema com mulher. Mas, o que eu quero focar aqui é a segunda parte que isso pode ser. Enquanto eu estudava, veio na minha mente a palavra eunuco celestial.
Então esse vai ser o tema da pregação. Nós temos que ser eunucos celestiais. Tá, mas o que seria realmente um eunuco celestial? O eunuco, na realidade, ele é aquele que tira o seu órgão, ele é castrado para que ele não ceda às suas vontades sexuais. Mas isso, aplicando espiritualmente, nós podemos colocar que é toda aquela pessoa que castra o seu coração, a sua mente, aquela pessoa que tira as suas vontades para realmente fazer a vontade de Cristo. E na Bíblia, Moisés, que foi um dos grandes profetas, trouxe isso. Então, vocês podem abrir agora em Deuteronômio 10:16. Em Deuteronômio 10:16, Moisés vai falar sobre isso. Todo mundo achou? Deuteronômio 10:16, então diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz, não mais endureçais a vossa cerviz. Então aqui diz, Moisés fala, circuncidai, o que seria o prepúcio do vosso coração? Tirai as suas vontades e tudo aquilo que te impede de ser contaminado, e não tenha mais o coração duro, para que assim a gente possa receber a vontade de Deus na nossa vida, porque se nosso coração estiver duro, não tem como nós recebermos aquilo que Deus quer falar conosco. E eu pensando em exemplos, e qual seria o melhor exemplo a não ser Jesus? Então, vocês podem abrir agora em Colossenses 2:11. Colossenses 2, o versículo 11. Colossenses 2:11 diz assim: no qual também estáis circuncidados. Qual a circuncisão? Com a circuncisão não feita por mão no despojo da carne. Qual é essa circuncisão? A circuncisão de Cristo. Então, o que nós podemos entender, o que seria aplicar para nós a circuncisão de Cristo? Todo mundo, e aqui o próprio pastor nos trouxe agora, a missão de Cristo, que foi nos salvar. Ele não veio aqui para fazer a vontade dele, e várias vezes ele deixou isso provado na palavra. Então, como Paulo fala, sede imitadores de Cristo, como eu sou, nós temos que ter essa circuncisão de Cristo enraizada nos nossos corações, que é mente na palavra. E para comprovar isso, gostaria que vocês abrissem em João 6. João 6, os versículos 37 e 38. Diz assim: tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora ele vai explicar por quê. Porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E se nós temos que ser imitadores de Cristo, é essa a circuncisão de Cristo. Nós temos que estar aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Deus não nos colocou neste mundo para fazer as nossas vontades, mas para ser um farol, uma fonte de luz. Nós temos que dizer, assim como Jesus disse: Pai, essa é a minha vontade, mas se não for a sua, aparta isso de mim. Seja feita o que tu queres, mas não o que eu quero. Essa é a real circuncisão, o que significa a circuncisão de Cristo. Você tirar o prepúcio do vosso coração, assim como disse Moisés, tudo aquilo que te desvia do caminho de Deus, aquilo que você fala, com isso está me atrapalhando. É isso que Moisés e Jesus e todas essas pessoas da Bíblia nos dão um grande valor. E uma das pessoas também muito importantes na Bíblia foi o apóstolo Paulo, que muitos de nós conhecemos. E foi a pessoa que eu mais me identifiquei.
Porque todo mundo sabe aqui que Paulo era uma pessoa meditada na lei, ele tinha cargos importantes, ele tinha tudo que o mundo poderia oferecer, tudo que Satanás podia oferecer, ele tinha. Mas quando, a partir do momento em que ele encontrou Jesus, ele fala: eu reputei tudo isso como perda, tudo aquilo que me tira do caminho, que um dia eu considerei como vitória, eu reputo isso como esterco, por amor a Cristo. Vamos confirmar isso em Filipenses. Filipenses 3, os versículos 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o o perda por Cristo. Ou seja, tudo aquilo que me atraía, que o mundo me dava, isso hoje eu descarto para que eu possa ganhar a Cristo. No versículo 8 ele continua: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, de cargos, de dinheiro, de tudo hoje que o mundo pode te oferecer. E aí ele continua: pela qual eu as considero como esterco, eu as reputo como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. E é aí aonde eu me identifico com Paulo, aonde que não me identificar, mas aonde me chamou a atenção, porque Paulo, quando Jesus chamou ele tirou tudo isso e fala: isso, essas coisas que o mundo pode nos dar, isso é tudo como esterco, tudo que eles podem nos oferecer não é nada comparado com um galardão. E o meu problema era esse, a minha confiança, e eu depositava a minha confiança, os meus desejos, e o real Deus da minha vida estava nos meus amigos. Mas enquanto eu fui estudando isso e eu fui lendo, eu parei para pensar: o que os meus amigos, o que os seus desejos, o que as coisas que têm te tirado do caminho de Deus podem realmente te oferecer? O que isso, você pode realmente considerar isso como um ganho na tua vida, ou isso é uma perda, isso é uma enganação de Satanás nas nossas vidas? Que era o que acontecia, porque eu colocava a vontade dos meus amigos acima do que Deus colocava. Muitas vezes eles faziam as coisas no sábado e eu queria ir. Se não fossem os meus pais, eu não iria, porque muitas vezes nós conhecemos, nós temos a teoria e, perdão irmãos, eu falei não iria, eu iria se não fosse por eles. Muitas vezes nós conhecemos, nós temos a teoria, nós sabemos, esse é o certo e esse é o errado, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, e Deus põe nas nossas vidas autoridades, como os nossos pais, que muitas vezes, quando eles falam, nós desprezamos, nós não achamos que eles sejam uma boca de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes Deus vai usá-los para tratar o nosso orgulho, e nós temos que saber reconhecer isso, porque um problema meu era o celular, porque isso me tirava de tudo, me impedia de estudar, de fazer as coisas de Deus, e muitas vezes meus pais iam me alertando, e eu não dava atenção, por causa do meu orgulho, e agora eu aceitei isso, e eles têm me ajudado. Então nós temos que parar de sermos orgulhosos, e aceitarmos o que Deus quer colocar para nós, a ajuda dos nossos pais, de algum líder, de algum ancião, de qualquer pessoa que for, nós temos que aceitar, e saber que essa é a vontade de Deus, e quando nós fizermos isso, Jesus e Deus nos darão o consolo. Vamos abrir em Lucas 22, Lucas 22, os versículos 42 e 43. Lucas 22, no versículo 42, Jesus fala assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então aqui, Jesus fala: Pai, eu quero isso, essa é a minha vontade, eu não quero fazer isso, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E olha no versículo 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, quando nós fizermos,
nós depositarmos toda a nossa confiança e aquilo que Deus está nos pedindo, a gente largar pelo nosso orgulho e nós aceitarmos a repreensão, nós aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas, que é o que muitas vezes nos tem impedido de prosseguir. Aqui fala, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Muitas vezes, não vai aparecer um anjo para a gente que vai confortar, mas muitas vezes Deus vai usar um irmão, ou alguma circunstância, ou um anjo, mas o modo de Deus sempre vai ser agradável para nossas vidas, vai ser sempre, a vontade dEle é sempre o melhor. Embora muitas vezes a gente não queira reconhecer isso, mas no futuro nós vamos parar e pensar, nossa, como Deus me ama, porque além dele enviar o seu Filho para morrer por nós, Ele ainda continua tentando e tentando nos resgatar, além da morte de cruz, o tanto de coisa que Ele tem feito pelas nossas vidas, e muitas vezes, como o irmão Marcelo trouxe, nós murmuramos contra Deus, nós temos reclamado daquilo que Ele tem colocado para nós, e nós precisamos tomar um real e um verdadeiro posicionamento. Mas aí a gente se pergunta, como nós poderemos nos tornar eunucos celestiais? Como a gente pode tirar as nossas vontades e fazer as de Deus? O pastor aqui também citou, abram lá em Filipenses 4. Filipenses 4, no versículo 8. É um trecho bastante conhecido, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai, porque na Bíblia fala, onde está o tesouro, aí estará o teu coração também, e o nosso tesouro, a nossa pedra preciosa, a nossa esquina, a nossa pedra de rocha, tem que ser Jesus, porque fala que o nosso coração é a nossa mente, então nós temos que pensar em tudo que Cristo pensou, nós não podemos aceitar as coisas que muitas vezes o diabo coloca nas nossas mentes, as batalhas e as lutas, e como foi trazido aqui, em 2019, eu não considero como um ano de lutas, mas considero como um ano de milagres, porque Jesus tem feito o impossível pelas nossas vidas, e nós temos que agradecer por isso, e continuar lutando, e saber que ali no deserto, aonde Deus nos colocou, vai ser o melhor para tratar o nosso caráter. E Jó nos traz um conselho muito interessante sobre isso, porque muitas vezes quando nós colocamos os nossos pensamentos e nós nos deixamos levar, nossas atitudes seguirão pelo mesmo caminho. Então abram lá em Jó 31. Jó 31 no versículo 1. Jó 31 diz assim: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Eu fiz um concerto, eu falei, olha, isso eu não vou ver, aquilo que me tira do foco, nós podemos entender, quando Jó fala, fixaria os olhos numa virgem, nós podemos entender, fixar a nossa mente e os nossos corações em tudo aquilo que nos tira do caminho de Deus. No caso de Jó, seria uma virgem, mas nós temos que ter essa motivação, esse propósito de falar, olha, eu fiz esse concerto com Deus, eu prometi isso a Ele, eu falei isso, como pois eu poderia me desviar de tudo, depois de tudo aquilo que Jesus fez por nós? Como eu poderia pensar em fazer alguma coisa, se Jesus veio aqui e morreu por nós, e na vida de Jó também, assim como na de Cristo, e das pessoas que realmente resolveram obedecer na Bíblia, Jó teve uma recompensa. Todos nós sabemos, Jesus e Deus, eles devolveram a Jó em dobro, eles restituíram em dobro tudo aquilo que ele tinha. Às vezes, Deus não vai te restituir as suas posses,
e os seus bens em dobro, porque aquilo vai servir para a tua perdição. Mas muitas vezes Ele vai te abençoar numa situação, Ele vai te dar forças para continuar, Ele vai te abençoar e Ele vai te dar cargos importantes, Ele vai levar você a pregar lá fora para as outras pessoas e aquilo tocar os outros corações. E você pensar, isso me faz feliz, aquilo que Deus colocou para mim, é isso que me faz feliz. E para as pessoas que realmente decidirem se tornar eunucos celestiais, tem uma recompensa dita em 1 João 2. 1 João 2, versículo 17. Diz assim: o mundo passa, a sua concupiscência, a sua cobiça, os desejos da sua carne, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aquela pessoa que faz o que Deus te pede, aquela pessoa que pratica a sua obra, esse Deus vai honrar, e a sua obra vai permanecer através de várias gerações, que foi o que aconteceu com as pessoas da Bíblia aqui. Aquela pessoa que obedece a Deus e fala: olha Deus, eu não quero, mas eu deixo tudo para te seguir, tudo aquilo, eu castro as minhas vontades, o meu coração, a minha mente, eu deixo tudo, esse Deus vai recompensar. E se nós pararmos para pensar, o que os nossos deuses e as nossas vontades carnais podem nos trazer de bom hoje em dia, se não apenas vontades e alegrias momentâneas, porque uma coisa que logo passa, porque nós ficamos felizes, porque nós fazemos aquilo, e aí depois a nossa consciência pesa, e nós não ficamos felizes, porque a verdadeira alegria está em Jesus, está em fazer aquilo que Ele te pede, está em mortificar a sua carne, o seu eu, por muitas vezes a gente não querer, mas saber que aquilo é bom, está em mortificar a nossa carne. E Deus, Ele é tão bom e tão misericordioso, que além de tudo que Ele fez, Ele promete mais e mais recompensas em galardões. E os nossos desejos e a nossa carne podem nos proporcionar apenas tristeza e sofrimento, e que nós possamos tomar a atitude em Cristo, e não fazer o sacrifício dEle ser em vão, ser mais uma coisa na história, mas que nós possamos honrar isso, e dizer agora: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém?